Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou André Monte, sou professor de física. Hoje nós vamos fazer um pequeno resumo sobre uma pequena parte da termodinâmica, tá? Mas primeiramente nós vamos começar com a termostática, que são temperaturas e escalas termométricas. Então vamos lá, vamos começar a brincar. Escalas termométricas. Mas antes disso, o que é temperatura? Quando nós falamos em temperatura, o que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação de moléculas. Então, quando nós estamos medindo a temperatura de um corpo, nós estamos medindo quão estão agitadas a molécula desse corpo. Estão muito excitadas ou se o grau de excitação está muito baixo. Então, eu posso falar que temperatura é a energia cinética de partículas? Sim. Então, quando eu estou medindo a temperatura de um corpo, eu estou medindo a energia cinética dessas partículas, se elas estão muito agitadas ou estão pouco agitadas. E quais são as escalas termométricas que nós temos para medir esse grau de agitação de moléculas, esse grau de agitação de partículas? Nós temos várias escalas termométricas no mundo, mas nós temos as três mais usadas, que é a Celsius, que usamos aqui no Brasil, a Kelvin e a Fahrenheit. Notem uma coisa aqui, ó. Escala Celsius, nós falamos graus Celsius. Kelvin, não pronunciamos a palavra graus, apenas Kelvin. Fahrenheit, graus Fahrenheit. Apenas a Kelvin, nós não pronunciamos a palavra graus, tá bom? No Sistema Internacional de Unidades, nós temos a escala Kelvin. Então, do SI, nós temos a escala Kelvin. Olha, Celsius, ponto de fusão da água é o 0 graus Celsius. É o referencial aí que foi utilizado por Anders Celsius para montar a sua escala. Escala Kelvin é conhecido também como a escala absoluta. É a escala do nosso Sistema Internacional de Unidades. Porque o 0 Kelvin, o 0 absoluto, é a menor temperatura possível. Então, na escala Kelvin não existe temperaturas negativas, existem somente temperaturas positivas. Diferentemente da nossa escala Celsius, que existe temperaturas positivas e temperaturas aí negativas. Então, o 0 Kelvin é o 0 absoluto. Não existe temperaturas menores que 0 Kelvin. Fahrenheit, o ponto de fusão da água é 32 Fahrenheit. O ponto de ebulição da água é 212 graus Fahrenheit. Então, o número de divisões aí varia de 180 divisões. E a escala Fahrenheit é mais usada no mundo por ser uma escala mais precisa, porque ela tem maior número de divisões, então a precisão dessa escala é maior. Então, uma das escalas mais usadas no Sistema Internacional de Unidades e a escala brasileira. Como nós vamos brincar com essas transformações de escalas termométricas? Como eu vou pegar de uma escala e passar para outra? Por exemplo, 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin. 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin. E 100 graus Celsius corresponde a 373 Kelvin. Então, entre 0 graus Celsius e 100, teve uma variação aí de 100 graus Celsius. Entre 273 Kelvin e 373 Kelvin, teve uma variação de 100 Kelvin. Então, gente, olha, a variação de temperatura na escala Celsius é igual à variação de temperatura na escala Kelvin. A variação é a mesma. Então, aqui, quando eu quero passar de Kelvin para Celsius, ou de Celsius para Kelvin, tanto faz, de Celsius para Kelvin, eu pego a minha temperatura na escala Celsius, somo com 273, eu acho a minha temperatura na escala Kelvin. Agora, se eu quero pegar de Kelvin e passar para Celsius, se eu jogo esse 273 para o outro lado, ele vai subtraindo, então Celsius é igual a Kelvin menos 273. Agora, de Celsius para Fahrenheit, aí já tem uma formulazinha, que é simplesmente Celsius é igual a Fahrenheit menos 32 vezes 5 nonos. Esses 5 nonos aqui, essa proporção, é porque enquanto varia 100 graus Celsius entre o ponto de fusão e ebulição da água, na escala Fahrenheit
vai variar 180 graus Fahrenheit. Então a proporção é de 1,8. Então eu posso brincar com essa equação aqui, ó. Pegar esse 5 nonos, jogar para o outro lado. Nós sabemos que ele vai invertido, vai como 9 quintos. Então fica Celsius vezes 9 quintos. 9 quintos corresponde a 1,8. Se o 32 está subtraindo, eu jogo para o outro lado, ele vai somando. Então o Fahrenheit é Celsius vezes 1,8 mais 32. E a variação de temperatura na escala Celsius não é igual à variação de temperatura na escala Fahrenheit. Essa variação só vale de Celsius para Kelvin. Porque na termodinâmica nós vamos ver algumas equações que eu posso colocar a variação de temperatura, então tanto faz estar em Celsius ou em Kelvin, e algumas equações que vai ter apenas temperatura, então obrigatoriamente a minha temperatura tem que estar na escala Fahrenheit. Desculpa, escala Kelvin, tá bom? Que é a nossa escala do nosso sistema internacional de unidades. Agora vamos para calor. O que é calor? Calor é energia térmica em trânsito, energia térmica em movimento. Então, toda vez que nós temos um corpo absorvendo ou cedendo calor, é energia fluindo. Então, isso aí nós podemos chamar de calor, quando um corpo absorve ou cede calor, porque nós temos energia em movimento. E o calor, anotem isso aí no cantinho do caderno, o calor, ele flui de forma espontânea do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. Profs, repete. O calor flui de forma espontânea do corpo de maior para o de menor temperatura. Sempre, tá? De forma espontânea. Então, se eu pego um corpo a 0 graus Celsius, por exemplo, uma pedra de gelo, e coloco essa pedra de gelo do lado de uma latinha de refrigerante, como que acontece essa troca de calor, profs? Se a latinha de refrigerante está na temperatura ambiente, então ela está a uma temperatura maior do que a pedra de gelo. Então ela vai ceder calor para o gelo. Tá? Então o calor flui sempre do corpo de maior para o de menor temperatura. Profs, existe calor frio? Não. Existe calor quente? Também não. Apenas calor. Tá? Então, Qzão é a quantidade de calor trocada por um corpo. E qual que é a unidade de medida de calor? No Sistema Internacional de Unidades, calor vai ser dado em joules. No Sistema Internacional de Unidades, essa quantidade de energia térmica trocada é dado em joules. Mas no sistema usual, que nós usamos no dia a dia, é dado em calorias. É dado em calorias. Então nós temos duas unidades de medida para calor trocado. Então Qzão não é calor, Qzão é quantidade de calor que um corpo trocou. Então vamos lá. Vocês lembram qual é a equação que eu uso para calor trocado por um corpo, ou a quantidade de calor trocado por um corpo? Lembram? Lembrou do macetinho, né? Exatamente isso, é a equação do que? Macete. Quantidade de calor depende da massa do corpo, do calor específico e da variação de temperatura sofrida por esse corpo. Então, dependendo da quantidade de calor trocado por esse corpo, vai influenciar diretamente aonde? Na sua variação de temperatura. E essa quantidade de calor responsável por variar a temperatura de um corpo, nós chamamos de calor sensível, onde muitas das vezes nós colocamos um QS aqui, para indicar que é uma quantidade de calor sensível. É um calor que está apenas variando a temperatura de um corpo. Profs, e o que seria isso aqui? Calor específico. Se eu pego essa equação e separo o calor específico, como que fica fácil a gente ler a equação e ao mesmo tempo tentar entender o que é calor específico. Calor específico é o quê? É a quantidade de calor necessária para alterar a temperatura de cada grama do nosso material. Então, isso é tabelado, isso vai variar de material para material. Qual que é a quantidade de calor que eu preciso para alterar a temperatura em 1 grau Celsius de 1 grama de ouro? Qual que é a quantidade de calor que eu preciso
alterar a temperatura em 1 grau Celsius de cobre, 1 grama de cobre. Esse é o calor específico dos materiais. Então, ele é específico de cada material. Ele vai variar de material para material. E o que é capacidade térmica? A capacidade térmica depende da quantidade de material que nós temos. Por exemplo, aqui, ó, capacidade térmica é o quê? É a quantidade de calor por variação de temperatura. É a quantidade de calor que eu preciso para alterar a temperatura daquele material. Vamos comparar aqui, ó. Se você pega um copo com água e compara com a água que está dentro de uma piscina de 10 mil litros, por exemplo, a substância é a mesma. Então, o calor específico é o mesmo, que a água tem o seu calor específico. Mas a capacidade térmica da água que está num copo é diferente da capacidade térmica da água que está dentro da piscina. Porque a água que está no copo, se eu colocar um ebulidor ali dentro daquele copo com água, ele vai demorar um certo tempo para ferver. Por exemplo, ali, 3 minutos. Um exemplo. Então, a quantidade de calor que eu preciso para variar a temperatura daquela água que está no copo não é muito grande assim. Mas quando eu pego aquele ebulidor e coloco dentro da piscina e fica ali aguardando aquele ebulidor aquecer a água da piscina, ali vai demorar horas ou até mesmo dia. Então a quantidade de calor que eu preciso para alterar a temperatura daquela água que está na piscina é muito maior. Então olha, se eu pegar de maneira usual, eu tenho que quantidade de calor é calorias, variação de temperatura é graus Celsius no sistema usual. Então, capacidade térmica é calorias por grau Celsius. Calor específico é calorias, massa em gramas, variação de temperatura, graus Celsius. Então, prestem atenção nessas unidades de medida para saber se é calor específico ou capacidade térmica. E lembrando uma coisa, toda vez que um corpo ele absorve calor, toda vez que um corpo ele está absorvendo calor, coloque no cantinho. Essa quantidade de calor absorvida ele é positivo. E toda vez que um corpo está cedendo calor, nós vamos colocar um sinalzinho de menos na frente, indicar que é uma quantidade negativa de troca de calor aí, beleza? Agora nós vamos falar de calor latente. O que é calor latente? É a energia responsável por alterar o estado físico do material. O calor sensível, ele altera a temperatura. E o calor latente altera somente o estado físico, ele não altera a temperatura. Profs, como assim? Um corpo absorve calor e não sofre variação de temperatura. Essa quantidade de energia trocada serve unicamente para quebrar ou fazer novas ligações químicas no nosso material. Então ele não vai variar a temperatura, vai mudar apenas o estado físico. Olha, se essa equação aqui, ó, do calor sensível, nós chamamos de equação do Ki-Macete, do calor latente, colocar um QL aqui, vai ficar mais fácil. É a famosa equação do Ki-Mole. É a nossa equação do Ki-Mole aqui. Então, o que é isso? A quantidade de calor trocado depende da massa vezes o calor latente específico. Profs, o que é esse calor latente específico? Esse calor latente específico vai variar de material para material. O calor latente específico é a quantidade de calor necessária por mudar o estado físico de cada grama do material. Então, se você pegar uma tabela, você consegue consultar essa tabela e ver qual que é o calor latente de cada material. Qual que é a quantidade de energia necessária que eu tenho que ceder para esse material para mudar o seu estado físico? Passar do estado líquido para o gasoso, por exemplo, ou do estado sólido para o líquido. Ou também pode ser o inverso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Então, esse L é o calor latente. Tanto é que tem calor latente específico de fusão, calor latente específico de ebulição, de condensação, solidificação. Então, mesma coisa, é a quantidade de calor necessário para alterar o estado físico de um determinado material. Olha para vocês verem que fácil é brincar com isso daqui. Vamos supor que eu tenho uma pedra de gelo a menos 20 graus Celsius. Se eu for derreter essa pedra, ou simplesmente eu quero passar para o estado gasoso,
a 150 graus Celsius. Eu posso fazer isso? Posso. Mas primeira coisa, eu tenho que pegar a pedra de gelo e elevar sua temperatura até 0 graus Celsius. Nesse processo que teve uma variação de temperatura, o meu sistema está absorvendo calor sensível, porque ele está simplesmente variando a temperatura do material. Chegou a 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão do gelo, para passar para o estado líquido, essa substância vai absorver nossa quantidade de calor sensível, uma quantidade de calor latente, que é responsável por mudar apenas o estado físico. Tanto é que depois que eu derreto totalmente essa pedra de gelo, eu vou ter água no estado líquido a 0 graus Celsius. Opa, não teve mudança de temperatura. A variação de temperatura aqui é 0. Depois, eu tenho que elevar a temperatura dessa massa de água a 100 graus Celsius. Então, nesse processo está absorvendo uma certa quantidade de calor sensível, que está variando a temperatura. Aí nesse processo aqui, agora cheguei ao ponto de fusão da água, eu vou evaporar. Então eu vou ter vapor a 100 graus Celsius. Então primeiro eu tenho que mudar o estado físico para depois aumentar a temperatura. Então nesse processo está tendo absorção de calor latente e por fim, para chegar a 150 graus Celsius, nós estamos absorvendo uma certa quantidade de calor sensível. Percebam, onde há variação de temperatura, calor sensível. Onde há mudança do estado físico, calor latente, que é essa famosa equação do Kmole. A termodinâmica também entra as transformações gasosas. As transformações gasosas. E nós vamos fazer um pequeno resumo aqui de forma rápida dessas transformações gasosas aí. Olha, nós temos a equação dos gases na termodinâmica, que é a famosa equação puta véia não rejeita tarado, tá? Se vocês souberem de alguma outra fórmula, outra relação para lembrar esse, vocês me falam, mas eu aprendi assim, não sei se fica fácil para vocês decorarem ou não. É o PV é igual a nRT. Pressão vezes volume de um gás tem que ser igual ao número de mols vezes a constante do gás vezes a temperatura. Observe uma coisa, aqui era ΔT, tanto faz, Celsius ou Kelvin. Aqui é temperatura, obrigatoriamente tem que estar na escala Kelvin, tem que estar na escala Kelvin. Então o produto pressão vezes volume tem que ser igual ao número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura de um gás. Isso é quando tem um gás confinado e eu quero saber quais as variáveis de um gás, quais são as variáveis que ele pode sofrer ali. Agora, se eu pego para brincar somente com as variáveis do gás, isso aqui é uma constante. Por que uma constante? R é a constante do gás, N é o número de mols, N é a quantidade de gás que nós temos confinado ali. Então, nós temos a famosa equação do PVT, que são somente as variáveis. Agora um gás ele pode sofrer uma transformação, uma não várias, né? A transformação isobárica. O que é uma transformação isobárica? Iso quer dizer igual, bárica, pressão. É uma transformação a pressão constante. Então, pressão é constante, ΔP é zero. Nosso gás não tem variação de pressão. É quando você está aquecendo uma água, por exemplo, com a tampa aberta da panela ali. Então, a pressão sobre o sistema é constante. A partir do momento que você tampa a panela, aí muda as relações de pressão. Então, volume é diretamente proporcional à temperatura. Ué, prof, essa transformação isobárica aqui está me lembrando dilatação térmica. Toda vez que eu aumento a temperatura de um gás, de um objeto, o volume também aumenta. Se eu diminuo a temperatura, o volume também vai diminuir. Então, estamos lembrando aqui um pouco sobre dilatação. Então, eu estou aplicando dilatação em gases, mas essa transformação tem que ser isobárica, a pressão constante. A pressão sobre o meu sistema não pode alterar. O que é a transformação isovolumétrica? É a transformação a volume constante e a variação do volume do gás é zero.
Opa, como quando eu tenho gás confinado no sistema e ele não pode expandir, ele não pode aumentar o seu volume nem diminuir o seu volume. Por exemplo, quando você coloca alguma coisa para cozinhar dentro de uma panela de pressão, é uma transformação isovolumétrica. Tanto é que você aumenta a temperatura da panela, consequentemente, a pressão lá dentro aumenta. Tanto é que é uma coisa para saber se nós estamos adultos, ou viramos adultos ou não, é quando nós perdemos o medo de mexer numa panela de pressão. Quando você quer abrir uma panela de pressão, você tira do fogão, leva para debaixo da torneira, você vai diminuir a temperatura da panela, consequentemente a pressão lá dentro vai diminuir. Então pressão é diretamente proporcional à temperatura. E nessa transformação aqui, ó, isovolumétrica, ela tem outros nomes. Também pode ser chamada de isométrica ou isocórica. Então, se vocês verem nomes diferentes, é a transformação isovolumétrica. O que é a transformação isotérmica? É a transformação a temperatura constante. Temperatura constante, então o nosso gás não sofre nenhuma variação de temperatura. A transformação isotérmica, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Então, quando eu aumento a pressão sobre um sistema, sobre um gás, o volume dele diminui. Se eu aumento o volume, a pressão do gás diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Óbvio que há muita coisa ainda sobre termodinâmica. Sobre termodinâmica tem as equações, a primeira lei e a segunda lei da termodinâmica. Então, numa próxima aula, eu vou falar sobre a primeira lei, segunda lei da termodinâmica e máquinas térmicas, beleza? Queridos, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha ajudado vocês. E um grande abraço e até a próxima. Valeu! Pronto.